Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos aprender sobre algumas resoluções de projetos que dizem sustentar é, um, um equilíbrio para com a utilização do ser, né? Existe o lado do ser que busca conexões, e dessas conexões a gente tem a matemática que prediz o conforto, o quão forte esses trabalhos, essas dimensões de transformar a matéria podem e devem ser, para que a partir dessa carga e dessa descarga, esse processo de iteração transforme o homem em um ser cada vez mais valoroso, né? No sentido até mesmo sensitivo, uma vez que ele a partir dessas resoluções ele consegue afirmar, e dessa afirmação valer de superioridade por afirmação de resolução de dados, de provas, né? A gente está falando de uma ciência que já evolui há milhares de anos, graças aos marcos que dizem aos homens sustentarem o quão forte eles aprenderam a ser a partir dessa inteligência, dessas marcas, né? E aí marcam-se o tempo, marcam-se as relações animais, as relações vegetais, as relações individuais e as relações sociais, e aí disso tudo nascem várias demarcações cada vez mais sensitiva, né? Então a gente tem a ciência dessensitivando esses problemas de adequação lógicas. Porém, contudo, todavia, entretanto, sobre plano, a gente só tem dentro do universo das formas um alfabeto de desinformar formas por razões de ângulos, né? Então a gente começa a praticar esses lados de marcar desinformações de formas a partir dos ângulos que lhes fazem quinas, ou seja, retas que antes eram paralelas se tornam retas que se cruzam. E esse cruzamento, nos dá ângulos, né? E esses ângulos, eles vão ser desuniformidades nos planos que vão nos apresentar por quantidade de ângulos diferenciações nas matérias, que vão imprimir capacitância e lógica da gente se relacionar. E o conjunto de dados que a gente organiza e desadequaciona sobre esse reger de nós nos adequarmos sobre essas figuras, sobre esses saberes, sobre essas reações, né, renderão-nos mensagens de informações convictas que vão desprovar recursos de saber, por saber que é sempre desse plano, dessas linhas, dessas retas, desses cruzamentos, a gente consegue bancos de dados de
sustentações. Bom, então a gente vai entrar agora numa área que tem um potencial enorme para esse empreendimento. Olha, vejam bem, nós estamos falando dos polígonos, né? E aí quando eu entro na matemática e falo dos polígonos e coloco esse vídeo, né, essa resolução de imagem, o que vocês conseguem descontrair sobre as suas resoluções de atendimento com base no objetivo que eu destaco em resolução, né? Polígonos. Vejam só, o que vocês veem em obra de civilização tem desmarcações pressentidas e validadas através da utilização desses uniformes geométricos, né? A gente está em um plano, a gente está dentro de uma dimensão e a gente consegue navegar e ver várias dimensões, e provavelmente toda a indústria que sustenta esses veículos, esses polígonos, em dados e localizações assertivas, trabalham para reger e convergir do saber desses estudos de uniformidade com os dados dos polígonos em planos de relação com os homens, o saldo positivo de desarmá-los nessas localizações para nos servir. E dessas administrações dos polígonos conseguimos ter maior segurança, né? Então sempre é por segurança que a gente aprende, né? Porque o primeiro que vai e tenta sempre machuca, mas esse machucar dele é a salvação para que o próximo consiga ir e machucar menos ou até mesmo não machucar, entendeu? Então o salvador sempre é o primeiro, sempre é o dado que diz para nós a necessidade de atender sobre raciocínio e investigação, ou seja, mudar o foco, ter atenção, ser uma placa de transição, ser um gestos para que a gente possa nos render a deusar-se pela essa informação que nos é conviccional segura, né? Por rendimento de trabalho de dados. Então, nós vamos entrar então agora em um campo que é basicamente esse fundamento. Se você quer viver em sociedade, ou seja, quer fazer parte da polis é cidade, você precisa de aprender o alfabeto, de desvestir essa polis por ângulos de segurança e desimportar razão, né, sobre as regras de planos e associações dos homens, né? Vamos lá então, vamos estudar esse alfabeto, esse vestido social, né? Porque esse vestido social vai nos confortar com valores possíveis de sermos agentes familiarizados e respeitar e vamos nos deixar ser espectadores, respeitadores e agentes
profissionalizadores desse meio, né? Porque a natureza, ela é isso. Só que a natureza do homem, já há muito tempo, depois de ser isto, tem se dobrado pelas informações que nós desmarcamos e agenciamos brotar sobre o trabalho com a natureza da associação. Antes de será isto da natureza, antes de serrar a madeira para isto, e depois de será isso a madeira para isso, depois do carpinteiro, entende? E aí a gente entra no espaço das navegações por objetivo dessas práticas de nos atendermos para que sejamos seguros uns aos outros e conseguimos viver uma vida de bem, né? Porque a natureza permite isso, ela divide tudo ao nosso favor, basta que a gente consinta isso. Então, polígonos. Então, várias informações dos ângulos, polis, vários ângulos, vários ângulos, várias informações, várias conexões. E aí essas várias conexões vão levar a gente para a cidade, para a polis, para o jogo, para a área, para o jogo, para regras. E as regras, elas têm rendimento na qualidade de marcas, né? Por exemplo, se eu tenho uma área e eu começo a marcar ela aqui, ó, eu começo a delimitar ela sobre o entendimento de ângulos, né? Ou seja, eu consigo escrever através de ângulos. Olha só, eu faço isso aqui, eu faço isso aqui, ó. Aqui eu consigo dividir. Se eu coloco um parâmetro para essa, se eu defino aqui, ó, parâmetro X, eu consigo desenvolver uma parede aqui e aqui ficar sendo uma área restrita. Restringir ou não. Então eu consigo fazer esses movimentos agora e esses movimentos nos dão o que a gente chama de segurança de espectador. Então nós somos espectador da sociedade, da polis. Só que quando a gente precisa de segurança, a gente precisa de parâmetros. E parâmetros são modulados a partir de homens que começam a serem considerados riscos à segurança. Então tá vendo como a gente é bem vivo nessa sociedade? Porque a todo momento pode nascer a insegurança e nascer pessoas que vão desenvolver sobre desse contra-segurança, desse agente desrespeitador, um respeito, uma marca para fazer com que ele aceite isso da maneira possível. Isso é a educação, né? Bom, então vamos lá. Vamos entrar agora nos circuitos de
preciosistar sobre os dados de informações dos polígonos, né? Vamos elevar os polígonos à preciosidade do nosso organismo, a descontrações de prestar atenção e de focar para esses rendimentos teóricos. Os polígonos são figuras planas e fechadas constituídas por segmentos de reta. Então, eu sei que ele é fechado. São figuras fechadas e são formadas por segmentos de reta direta. Então, de reta, eu tenho um segmento de reta aqui. Segmento de reta aqui, segmento de reta aqui, segmento de reta aqui. E aí, para eu fechar algum segmento de reta, eu tenho que usar geralmente o contraste, né? A gente pega aqui, ó, contraste e faz assim, ó. Trabalha com contrastes. E vários contrastes entre segmentos de retas nos fazem caminhos, fazem substâncias. E dessas substâncias nascem os verbos. Olha que coisa incrível, né? Mas isso tudo é natureza. Só que a natureza dos polígonos agora, nessa história de fechados, né? De retas que se fecham, são questões de circuitos. Circuitos onde podem ser instalados parâmetros. E esses circuitos que são instalados parâmetros, eles matam o organismo no infinito e colocam ele vivendo em como um finitão de circuito. E aí a gente nasce o filho dessa partição, o finito, o diferencial dessas balanças. Ok? Olha só o filho. Pai, mãe. Bom, vamos continuar aqui, ó. Um polígono é uma forma geométrica plana formada por uma linha poligonal, ou seja, segmentos de retas. Por isso não há curvas em um polígono. Então, ou seja, qualquer curva é mera no polígono, ó. Polígono. Não há curva. Então, qualquer curva é mera miragem sobreposicionada no ângulo das retas em um feixe. Então, qualquer curva é sobreposição. Ok? Se eu coloco um quadrado aqui, um quadrado aqui, um quadrado aqui, né? E aí o meu observador tá aqui, ó.
ele pode enxergar, ou aqui, ele pode enxergar aqui, ó, esse campo de visão, ele pode enxergar alguma coisa mais ou menos assim, ó, sabe? E isso aqui é errado nesse sentido, né? Ele está enxergando uma passagem, uma curva que não existe. O que existe são sobreposições de quadrados, matrizes sobrepostas. Há diversas formas para classificar um polígono, sendo muito usual classificá-los quanto ao número de lados. Por exemplo, todo polígono com 3 lados é classificado como triângulo, enquanto todo com 4 lados como quadriláteros. Conforme a classificação quanto ao número de lados, os polígonos recebem nomes. Então vamos lá para a classificação dos polígonos. Cidade, ligou, conexão, nós. Nós são amarras com coeficiente de apreensão. Nós. Nós. Classificação. Quanto ao número de lados. Lados. Olha só, cara. Você pode pensar lados de forma genérica, mas o lado ele é um vetor muito importante, porque o lado ele é de uma fonte a extensão do equilíbrio, né? Aqui, ó. Lados são extensores de equilíbrio de uma fonte, ó. Imagina que esse aqui é uma fonte. Esse ponto aqui, ó. Vou pôr aqui, ó, fonte. E dessa fonte, né, a gente tem os lados. Então, dessa fonte a gente tem os lados, e os lados eles fazem a extensão para o equilíbrio dessa fonte. Tá vendo, ó? Ligue os pontos. Estamos ligando. Vamos ligar os pontos aqui, ó. Ligue os pontos. Extensão para o equilíbrio. Tá vendo? E aí, com essa extensão de equilíbrio, você em equilíbrio ou com lado para achar equilíbrio, procurar por equilíbrio, você consegue melhorar o coeficiente de apreensão sobre o plano. E para quem não entendeu e pegou essa explicação aqui, ó, o universo ele é feito de planos em sobreposição. Então a gente tem a geometria plana porque a gente decompôs o universo, a natureza, para reordenar a natureza sobre planos, tirando a sobreposição deles para saber sobre eles. Então a gente tem os planos. E não é à toa que o Platão já discutia sobre os planos das ideias e os planos das matérias. Como é que é?
planos imateriais, metafísica, né? Ou seja, é a raiz que irradia o ser de posse de uma matéria, a metafísica, ou de um plano. É o quanto de planos alguém consegue ver. Por exemplo, um neném ele não consegue ver muitos planos. Para o bebê ele só vê uma coisa. O bebê, presta atenção, o bebê, a Bíblia, o bebê, ele só enxerga a luz. Então tudo é luz. Tudo é luz para o bebê. Tudo é luz. Aí depois, quando esse bebê vai passando os dias, ele vai virando a criança. E desse space aqui, ó, que passa do bebê para a criança começa a ver substâncias, né? E aí sucessivamente passa o tempo, o bebê ele vira um adulto. E ele começa a ver objetivos. E aí passa um tempo, o adulto vira como que fala? Adulto super adulto. Vira um super adulto. E aí esse cara ele começa a enxergar medidas de controle, medidas. Entendeu? É mais ou menos assim. Entendeu? Então existe esse ponto e esses lados de equilíbrio. Por isso os lados eles são muito importantes para um ser. Possibilidade de movimento para gerenciar movimentos em órbitas, de procurar o G-equilíbrio. O G que brilhou. Sobre esse dado de equilíbrio de razão, raciocinar a noção. E isso é segurança. Conforme classificação quanto ao número de lados, o polígono recebe nomes triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octágono, eneágono, decágono e assim sucessivamente. Comecem a ver a lapidação desses parâmetros de exigência. Elas conseguem nos alimentar com as respostas que porventura possam surgir nas perguntas que se escondem das nossas noções agora, né? Então vejam bem. Quando a gente tem algo fechado, ó, vamos pegar aqui. Tá vendo isso aqui, ó? Tudo isso aqui, ó, significa a prática. De corte, né? De facurtar, ou seja, você pega a faca e corta uma matéria, facurtar matérias da natureza. E aí a gente tem esses rendimentos que a gente chama de formas. E aí cada uma dessas formas recebe um nome
E aí, dentro desse nome, elas fazem papel de soldados para poder lutar pela segurança, para poder marcar sinalizações. Porque o homem ele converte toda a matéria que ele vê em um gerador de trigonometria. Terá que rimar. E aí o que é esse ritmo rimar? Esse ritmo é o comprimento de onda. Comprimento de onda, de forma, de corte de matéria, de forma, comprimento de vamos pôr de onda mesmo, comprimento de onda. Se a gente tem a linguagem mais rudimentar, eu tenho um plano vazio e um plano com uma pessoa. E se eu quero elevar todas as pessoas no mundo ao comum, né? Ao comum, a comunhão de todos, o que eu preciso fazer? Eu preciso transformar todos em peças. Então todos agora são personagens do plano comum. Qual que é o plano comum? É o plano material. É o plano social. E aí o que acontece? Quando alguém chega com um vetor de ponta fina, a gente precisa de chegar com um vetor de ponta fina bem próximo dele para completar uma quadra. E tentar reduzir os contrastes para ser cada vez parecido mais com comum dentro desses ataques, dessas negociações. Ó o que é negociação. É você tentar fazer esses encaixes, ou seja, os empates, né? Mas nem tudo é perfeito, né? Vamos dizer aqui, ó, as formas. Eu quero dizer um triângulo, eu falo 0, 1. Eu quero dizer um quadrado, eu posso fazer o 0 e o 1. Só que em vez de fazer o 1 desse tamanho, eu posso fazer o 1 assim, ó, desse tamanho. Então o 1 ele pode ser escalado, ó. 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1. Tá vendo essa escala? E o que ela para nós é? Ela é uma exponencial do primeiro 1, que buscou pegar o lugar do 0. Então eu vou trazer isso aqui para cá. Opa. Só vou agrupar. Então, não é mesmo? Olha só que legal. Então, o que é a figura, o polígono? O polígono, ele é uma madeira que foi ganhando dimensões graças aos Fá-Curtá. Então, olha só. O Fá-Curtá, ele consegue plotar a dimensão na madeira. Ele consegue fazer várias dimensões na madeira. E aí você tem, ó, uma madeira com várias
dimensões. E sabe o que nos leva a isso? A preciosidades. Olha só. Aos preciosos. Então, quanto mais corte você tem em um plano, mais precioso ele é. Bem-vindo à metrópole, à cidade. Bem-vindo à cidade grande. Se a gente for para a cidade grande, a gente vai ver, ó. Olha só, quantos cortes tem aqui, ó, nesse edifício aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Olha a preciosidade. Quanto pressão ela não faz naquele dado de terra. Olha só quantas joias não tem por aqui. Quantos polígonos, né? Olha que bacana. Não é mesmo? Tá vendo quantos tipos? Não sei se fala biotipos, mas formatipos. Quantos tipos de formas, de preciosidades, de informações, de sustentações, de organizações para os seres conseguirem se render e estarem de bem ao equilíbrio desse 1 comum, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1 comum. Então esse aqui é uma forma de classificação, né? Quantos lados tem. Então a gente deu uma preciosidade para os lados. Agora a gente vai ver outra forma, porque são muitas formas. Um polígono, por ter muitos lados e conforme a quantidade, torna-se pouco prático ilustrá-los. Veja os nomes de mais alguns polígonos. Então, olha só. Então, um polígono ele pode ter muitas formas, olha. Um decágono, decadecágono, icoságono, 20 lados, triacontágono, tetracontágono, pentacontágono, hexacontágono, heptacontágono, e aí sucessivamente. Os polígonos podem ser simples ou complexos, sendo simples aqueles cujos segmentos consecutivos que os formam não sejam colineares, não se cruzem. Os segmentos que formam os polígonos encontram-se apenas nas extremidades. Quando existe intersecção entre dois lados não consecutivos, o polígono é chamado de complexo. Então agora a gente vai complexar. Polígono simples e complexo. Polígono simples. Não há entre os dois lados não consecutivos, por chamar de complexo. Quando existe intersecção. Então a gente tem intersecção entre dois lados não consecutivos. Consecutivos. Olha que bacana. Eis um polígono, porém existe uma certa complexidade, né?
quando a gente olha para essa imagem, ela transcende uma imagem só. O lado complexo, ele coloca uma certa psicodelia, né? Ele parece que tem várias imagens e é, e, e várias imagens em observação. Por exemplo, se a gente tem um observador aqui, ó, e a gente tem aquela imagem da estrela, dependendo da volta que a estrela der, ela vai parecer alguma coisa diferente, né? Dependendo da deixa eu ver aqui, dependendo das proporções de cores e tais, né? A gente observa isso muito quando a gente coloca um núcleo central. Percebem bem. Se a gente instala um núcleo central na forma e toca ela e faz uma rima nela e movimenta ela a partir desse núcleo, a gente consegue ter dados. Os dados que a gente colhe de polígonos complexos, eles são mais, eles têm mais camadas, né? Eles têm mais riscos, vamos pôr assim, mais riscos por conta dessa intersecção entre dois lados que não consecutivos. Mas a gente precisaria de ter outras ferramentas para olhar isso, coisas que a gente faz no laboratório e que matemáticos precisam fazer para aprender, né, sobre essas questões. E os engenheiros também, principalmente engenheiros cinematográficos, engenheiros que trabalham com software, com designer, é muito importante para eles, porque nós já aplicamos isso no dia a dia, só que não tão calibrado e concentrado como um engenheiro precisa ser na sua área, dependendo da informação que ele busca trabalhar esse encontro de sentidos. Bom, isso se chama intelectualidade. Polígono convexo e côncavo. Então a gente tem os polígonos convexo e côncavo. Convexo e côncavo. A junção das retas que formam os lados de um polígono com seu interior é chamada de região poligonal. Essa região pode ser convexa ou côncava. Os polígonos simples são chamados de convexos quando qualquer reta que une dois pontos pertence à região poligonal, ficará totalmente inserida nesta região. Já nos polígonos côncavos isso não acontece. Então, o convexo ele é a questão de o polígono convexo, ele vai ter as retas
que formam esse polígono, elas vão ser simples, né? Elas não vão fazer nenhuma. Aqui, ó. Se a gente traçar linhas paralelas aos ângulos, a gente vai ver que elas irradiam, né? Elas têm essa questão. Agora vamos ver um côncavo. Agora vamos traçar aqui, ó. Olha só. Pertence à região poligonal. A reta não pertence totalmente à região poligonal. Essas duas retas vão se cruzar. Vamos ler de novo aqui, ó. A junção das retas que formam os lados de um polígono com seu interior é chamada de região poligonal. Então, essa é a região poligonal. A junção das retas. Isso. Então, essas retas aqui, ó, essa junção chamada de região poligonal. Como se fosse a marcação de uma quadra, né? Essa região pode ser convexa ou côncava. Os polígonos simples são chamados de convexos, quando qualquer reta que une dois pontos pertence à região poligonal ficará totalmente inserida nessa região. Retas que liguem dois pontos, né? Ou seja, essa liga dois pontos, essa liga dois pontos, essa aqui. É mais ou menos isso daqui, ó. Né? Uma reta que liga dois pontos. Agora, se a gente pegar uma reta que liga dois pontos dessa figura aqui, ó, por exemplo, essa aqui, ó. Vou pegar essa, vou ligar esse ponto aqui, vou ligar esse ponto com esse aqui. Agora, para mim ligar esse ponto com esse ponto aqui, ó, esse com esse daqui, ó, a gente viu que com esse e com esse aqui deu para ligar, né? Agora, para ligar com esse, olha o que vai acontecer. A gente vai pegar e vai, ó, cortar reta, tá vendo? Essa parte aqui. Isso define a concavidade do polígono, né? Essa é uma outra forma de classificar o polígono. Lembrando que na física os espelhos côncavos e convexos é o seguinte: côncavo, ele atrai raios incidentes para o centro. Convexo, ele libera raios, né, do centro para as extremidades. Só ver aqui, ó. Côncavo, convexo, espelho. E aí a gente pode somar essas duas realidades científicas, ó. Os espelhos esféricos côncavos, a superfície refletora é a face interna da. Os espelhos esféricos convexos, a superfície. Vamos ver se eu acho aqui.
menos que, ó, espelho convexo, reflete, côncavo, convexo. Côncavo, convexo. Polígonos regulares. Os polígonos são regulares quando todos seus lados são iguais da mesma medida, assim como os seus ângulos, que devem possuir medidas iguais. Então, lados e ângulos. Lados com medidas iguais e ângulos com medidas iguais. Quando um polígono apresenta todos os lados congruentes entre si, ou seja, possuem a mesma medida, ele é chamado de equilátero. Quando todos os ângulos têm a mesma medida, ele é chamado de equiângulo. Ó, todos os ângulos têm a mesma medida? Então, ó, todos lados e todos ângulos iguais, né? A gente vai ter o equilátero e o equiângulo. Olha só que legal. Isso encaixa muito na ciência visual. Também na audição também, pelo lado da rima. Por conta da descarga eletromagnética, das raios, né, do espectro eletromagnético, que são convertidos para fótons de luz e que os nossos olhos captam, né? Ou seja, a gente tem também os defeitos, né? Então, quando a gente tem defeito em uma superfície, ele perde, se ele tinha a equilateralidade, ele perde essas características que descontornam o lado visual. Então, um carro, quando ele tem uma certa lado visual, campo visual equilátero, quando novo, né? Ou equiângulo, dentro da sua imagem. Vamos pegar aqui, ó, carro novo. Vejam só, ele tem um certo equilíbrio por ser novo, né? Carros novos. Tá vendo? Isso é uma imagem de uma joia, um carro novo. Agora, se ele tiver algum arranhado, ele perde essa característica, entendeu? Isso desentrega o preço do veículo, né? Então, isso é muito importante. E agora, ó, o que? Do ver, isso. Tá vendo como tudo tem desinformação pela rima que movimenta um plano?
um plano. E aí nessa prática de planos a gente tem ciência disso, ou pratica ter ciência disso, ou das possibilidades disso. Os polígonos convexos são regulares quando apresentam os lados e os ângulos congruentes, ou seja, simultaneamente equiláteros. E equiângulos, por exemplo, os polígonos convexos são regulares quando apresentam os lados e os ângulos congruentes, ou seja, simultaneamente equiláteros. E equiângulos, por exemplo, o quadrado é um polígono regular. Entendi. Ângulos congruentes, polígonos equiláteros. Lados congruentes, polígonos equiláteros. Lados congruentes, polígono regular. Lados e ângulos congruentes. O que é congruente? Coincidente ou correspondente em características, em propriedades, etc., conforme concordante, harmônico. Idêntico ou correspondente na constituição, forma ou estrutura. Ângulos congruentes, coincidentes em características, polígono equilátero. Só que os lados não são iguais. Então a gente tem o polígono equiângulo. Os ângulos são iguais, mas os lados não. Aqui a gente tem os lados iguais, mas os ângulos não são iguais. Então ele é um equilátero, um equiângulo. E aqui a gente tem um regular. Que a gente tem os lados e todos os lados são iguais e todos os ângulos são iguais. Então vamos desenhar essa imagem só para conceituação desse potencial de destaque das classificações dos polígonos, né? Então aqui, esse ângulo é diferente desse, só que os lados são iguais. Espera aí. E agora parte mais difícil. Aqui. Então aqui, polígono regular, polígono equiângulo, polígono equilátero. Lados iguais, ângulos iguais e ângulos e lados iguais. Elementos do polígono. Vértice. Vamos lá. Vértice.
corresponde ao ponto de encontro dos segmentos que formam o polígono. Ponto de encontro dos segmentos que formam o polígono. Então, ou seja, vértice. Aqui, marcar vértice. Lado. Lado também é muito importante. Corresponde a cada segmento de reta que une vértices consecutivos. Cada segmento de reta, lado. Cada segmento de reta é cada que une vértices consecutivos. Consecutivos. Então aqui a gente tem os lados. A gente tem um lado, um lado, um lado e um lado. E dependendo do referencial a gente classifica-os sobre o universo, né? Direita, esquerda, cima, baixo. Ângulos. Lá vem os ângulos. Os ângulos internos e externos. Internos. Corresponde aos ângulos formados por dois lados consecutivos. Por outro lado. E os ângulos externos são os ângulos formados por um lado e pelo prolongamento do lado sucessivo a ele. Lados consecutivos e um lado mais prolongamento. Desse lado. Então vamos aqui, ó, lado consecutivo. Isso aqui é um ângulo. Agora, esse aqui é um ângulo interno, né? Agora, se eu pegar desse ângulo e fizer aqui, ó, fizer uma reta, tipo outra cor, fizer essa reta aqui, ó, eu vou ter aqui, ó, esse ângulo que é complementar desse e esse
né? Opa. Esse. Peraí, deixa eu ver aqui. Se eu pegar desse lado, programamento do lado, fizer isso, esse ângulo aqui, ó, equivale ao desse. E aí, se eu prolongar esse pra cá, esse é o que vale desse. E aí sucessivamente, né? Vamos ver a imagem. Ângulos. Ah, vamos falar da diagonal antes. Diagonal. Diagonal corresponde ao segmento de reta que liga dois vértices não consecutivos, ou seja, um segmento de reta que passa pelo interior da figura. Então, ele é um reta que liga dois pontos vértices consecutivos. Não consecutivos, ou seja, segmentos de reta que passa pelo interior da figura. Vértices não consecutivos. Vamos ver aqui. Consecutivo. Que se segue um após o outro, seguido, sequente, consequente. Que se segue a algo como consequência. Não consecutivo. Quer dizer que essa reta com essa reta aqui, ó, ela é consecutiva. Agora, essa com essa aqui não é consecutiva, né? Porque não tem um ponto que ligou as duas, né? Não tem nenhum ponto aqui. Isso é consecutivo e não consecutivo, ó. Então, diagonal, ó. Aqui, ó, como a gente dentro dessa reta eu mudei para essa aqui, ó, isso é consecutivo, ó. Dessa reta eu mudei para essa, consecutivo. Agora, quando não é consecutivo, eu tenho várias retas e de uma reta eu ligo para outra. Essa passo para ela sem ter vértice consecutivo, ou seja, sem ter esse ponto aqui, ó. É isso que é a diagonal. E aí essa imagem ela plota todos os ó cá, o ângulo externo, tá vendo? O ângulo interno seria aqui, ângulo externo, o lado, a diagonal que a gente acabou de falar e o vértice. Soma dos ângulos internos de um polígono. Soma dos ângulos internos. A soma dos ângulos externos do polígono convexo é sempre igual a 360. Então, os ângulos externos
sempre são iguais a 360 graus. Então esse número aqui é mágico, né? 360 graus. Entretanto, para obter a soma dos ângulos internos de um polígono, é necessário aplicar a seguinte fórmula. Soma dos ângulos internos é igual a o número de lados menos 2 vezes 180 graus. Qual exemplo? Qual é o valor da soma dos ângulos internos de um icoságono convexo? Resolução. O icoságono convexo é um polígono que apresenta 20 lados. Então a gente tem a soma dos ângulos internos do icoságono vai ser 20 lados menos 2 vezes 180 graus. Vamos ver quanto é que dá. Dá 3.240 graus. 3.240 graus. Assim, a soma dos ângulos internos do icoságono é igual a 3.240 graus. Cara, você entende o que é isso? O que é grau? Quer dizer que no eixo dessa figura, enquanto ao redor dela a gente tem 360 graus fechado, uma célula, do meio para esse exterior aqui, ó, a gente tem 3.240 graus de ângulos, né? Isso quer dizer que é tipo isso aqui, ó. Você tem aqui, ó, e aí desse ângulo para esse ângulo você tem vários grauzinhos, né? Então é como se tivesse essas questões assim, ó. E aí de um outro ângulo você vai ter assim, e vai ter um negócio assim. Cara, é uma coisa louca. É isso aqui, quem diz muito isso é a luz. A luz, ela consegue dizer o comprimento de onda. Vamos ver aqui que cor que é 3.240. 3.240 que cor? Não, 3.200 espectro 3.200 parece que é framboesa, hein? Aqui, espectro. Setecentos frequência, comprimento. Talvez seja uma coisa meio que violeta.
Isso vai influenciar nessa parada aqui, ó. Se a gente tem 3.240, se a gente convertir dá 324, né? 324. Quatrocentos. Seria alguma coisa assim. Engraçado. Podia ter uma coisa pra ver, né? Hexadecimal. Ciano. Parece que. Aí, é mais ou menos essa cor aqui, ó. Aparentemente. Eu não sei, pra te falar a verdade. Mas é mais ou menos alguma coisa assim que se refere dentro do espectro de luz por causa dessas agressões, né? 3.240 é muita sobreposição de onda, freando e acelerando, é muita fissão, né? Cálculo do número de diagonais. Cálculo do número de diagonais. Para calcular o número de diagonais de um polígono, utiliza-se a seguinte fórmula: diagonais desenho é igual ao número de lados vezes o número de lados menos 3 dividido por 2. Quantos diagonais apresentam um octógono convexo? Um exemplo aqui, ó. Quantas diagonais vai ter um octógono? O octógono é uma figura com 8 lados, né? Então, um Dzinho vai ser igual a 8 lados vezes 8 menos 3 vezes 5 dividido por 2. Eu posso dividir por 2 agora ou depois aqui, ó. Vai ficar 4 vezes 5. Vão ser 20 diagonais, né? Aqui, ó. 20 diagonais. Portanto, um octógono convexo contém 20 diagonais. Ou seja, um elemento com 8 lados vai ter 20 diagonais. 20 reflectores, né? Na tabela abaixo temos o valor da soma dos ângulos internos e o número de diagonais dos polígonos convexos conforme o número de lados de alguns polígonos. Olha que bacana. Ó, o triângulo, 3 lados, soma dos ângulos internos 180 graus, número de diagonais 0. Cada grau do triângulo vai ser 180 dividido por 3. É 60, ou isso pode variar, né? Para os quadriláteros, a gente tem a soma dos ângulos internos 360 e o número de diagonais 2.
Pro de 5 lados, 540, 6 lados, 720, 7, 900, 8.080, 9.260, 10. E aí a gente tem essa tabela já, né? O que essa tabela diz? Ela diz para nós o comportamento. Se a gente fizesse um gráfico com essa tabela, a gente veria o comportamento conforme o zoom que a gente vai dando. Vamos plotar isso, por exemplo. Por um exemplo, né? Não é o verdade. Porque substancialmente isso nos entrega a forma das cores sobre as densidades das matérias. Então eu tenho 0, eu tenho 1, eu tenho 1, 1, eu tenho 1, 1, 1. E aí aqui eu dou esse salto daqui para cá, né? E aqui, ó, daqui para cá eu começo a ver o 3. Então aqui, ó. 3, 3, 1. Esse é o 3, 1. Ok? Se eu der mais, se eu fizer o 4, 1, o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais um aqui, ó. Não é mesmo? Se eu fizer o 5, 1, vou fazer assim. E aí isso vai, de certa forma, vai aumentando aqui a escala. Não é mesmo? Dentro desse ponto de controle aqui, ó. Só que da mesma forma, isso para as perspectivas dos polígonos, eles vão, dos polígonos, a gente vai ter os ângulos internos, né? E esses ângulos internos, eles são representações de pedaços de circunferências, né? Por quê? Porque a gente parte de pedaços de circunferências para dizer ângulos, ó. Ângulos, eles são formados a partir das peças de desencaixe de uma circunferência. Olha a circunferência aqui. Não sei se vocês viram ela aqui, ó. Mas a circunferência é o 0 em questão, né? E esse 1, ele vai ser isso aqui para nós, ó. 1, opa, e 1. E aí sim a gente tem um pedaço. E esse pedaço representa para nós o que? A visão. Só que essa visão, ela não tá só para o olho. Ela tá para toda superfície barra plano do organismo, que sofre uma despontuação de uma peça, um vetor. Só o vetor consegue fazer isso e fazer essa questão de ação e reação. E a partir da reação a gente consegue controlar. Por exemplo, se a gente tem uma ação assim, ó, eu consigo fazer as escalas de reações, ó. Tá vendo? Isso aqui é o judaísmo, né? Escalas de reações. E essas escalas de reações, elas são ecos da mente ou da frequência de onda. Ou seja, se você conhece a onda, você referencia a onda e frequencia a onda sobre a suspensão do organismo para editar a célula
a dispeça de razão que vai fazer descontrair o organismo sobre essa adequação, porque o organismo ele é formado por assim, ó, associação de células. E é sobre isso que a gente tem essa placar aqui, ó, essa sabedoria. Ângulos internos, número de diagonais. Aqui, ó, aqui a gente não tem nenhuma diagonal, ó. Agora, se a gente fizer um quadrado com isso aqui, ó, dependendo do tamanho do quadrado, né? Que é a mesma imagem que a gente fez aqui. O que acontece? A gente vai ter uma diagonal. A diagonal aqui. E essa diagonal, ela representa a corda da vida. Então você pode ter em um quadrado uma corda da vida que vai fazer a vida mudar de plano. E aí essa mudança de plano, ela se torna acessível pela camada que ela encontra ou barra sobre os coeficientes, os efetores, os efeitos de ondas. A gente fala isso no conhecimento da relação das imagens, das qualidades de imagem, pelo voxel. Voxel. Ele representa, em uma matriz de dados de imagem, ele representa o quanto essa imagem ela tem profundidade de dado. E profundidade de dado é isso aqui, ó. É a mudança de plano, a vida mudar de plano. Tu tá vendo isso aqui? Então, o que é isso aqui? Representa, ó, diagonais. Diagonais permitem a vida mudar de plano. E aqui a gente tem as diagonais, ó. Menos é mais, pessoal. Só essa é a dica chave, ó. Menos é mais. Porque de menos a gente consegue ter mais controle sobre sobre a precisão que se deve acertar, né? Olha assim, olha só a flecha ou a pipa, né? Tá, mas quando a pessoa ela tem uma certa questão de ser artista e voar, ela vira um passarinho sobre as relações e ela insiste em bater as asas e ter ângulos internos cada vez maiores, ou seja, conseguir fazer diagonais por estar em ar em voo, né? Então o plano de voar permite isso. E é assim que a gente voa na mente pelas dadas energias que nós encontramos e fazemos as transduções das associações de células com as energias. A gente faz eventualmente a fotovoltaica. Olha só, voar, tá aí, fotovoltaica, navegação com as contrações no organismo. E a gente faz voos com as memórias a partir dessas massas em frequência de ondas.
porque existem as sedações por, por escalas aqui, ó, dessas energias que entram nas células. A gente chama muitas vezes de ah, qual que é o nome mesmo? Cintilação. Cintilação é quando você é acertado por uma onda, por uma visão, e aí você faz a cintilação dela desorganizada pela descontração referente. Então você arma preciosidades aqui, ó, para fazer para fazer essas fotos, esses efeitos fotovoltaicos, né? Eles pedalarem nas suas contrações e cintilarem por pedalações. Cara, isso é muito bonito. E isso, os músicos eles fazem isso muito bem. Eles arquetipificam no instrumento fazendo isso ou promovendo isso pelos que já fizeram. Tá acabando, né? Perímetro e área dos polígonos. Perímetro e área. Perímetro e área dos polígonos. O perímetro é a soma das medidas de todos os lados de uma figura. Assim, para conhecer o perímetro de um polígono, basta somar as medidas dos lados que o compõem. Perímetro. Soma dos lados. A área é definida como a medida da sua superfície. Para encontrar o valor da área de um polígono, utilizamos fórmulas específicas, segundo o polígono que está sendo calculado. Então aqui, a área ela já tem formas. A área ela é o campo de visão. Campo harmônico. Ou campo de formação de contração orgânica. Por exemplo, a área do retângulo é encontrada multiplicando-se a medida da largura pelo comprimento. Já a área do triângulo é igual à multiplicação da base pela altura e o resultado dividido por 2. Para saber como calcular a área dos outros polígonos, leia também, né? Então a gente depois pode estudar as formas e preparar essas e se envolver mais com as sabedorias dessas áreas, porque isso nos consegue ser atrevidos para dizer saber sobre as mentes, sobre as navegações dos nossos amigos, indivíduos, né? A partir de investigações necessárias. Fórmula da área do polígono a partir do perímetro. Fórmula da área a partir do perímetro. Soma dos lados. Quando conhecemos o valor do perímetro de um polígono regular, podemos utilizar a seguinte fórmula para calcular a sua área. A área é igual ao P vezes A. Sendo P semiperímetro, a medida do perímetro dividido por 2, igual ao perímetro dividido por 2. E A é o apotema. E o A vai ser o apótema. O que é apótema?
que é apótema? Apótema é o segmento de um polígono que une o centro ao ponto médio de um dos lados. Então é o apótema. É o centro do perímetro ao ponto médio de um dos lados. Então se a gente tem essa figura aqui, ó. Se eu pegar isso aqui, ó, e pegar esse lado, o apótema vai ser essa medida aqui, ó. Daqui até aqui. Esse é o apótema. Então vai ser o semiperímetro, ou seja, a soma desses 6 lados, n vezes 6 vezes esse valor aqui, ó, vezes 1. Que doido. E aí a gente vai saber a área. Matemática, ela é incrível porque ela é como se fosse um labirinto onde porventura nós dedicamos passar até chegar em um centro comum, ou seja, um centro que todos vão chegar se insistirem, né? Qualquer um de nós, dentro dos caminhos da matemática, ao entrarem em um desses portões, que a gente chama de labirinto, se a gente insistir, a gente vai chegar em um centro comum, o núcleo de contenção de entendimento. E aí é sobre isso que a ciência se reproduz e ganha força, né? Porque ela cria rendimento para todos nós encontrarmos esse lugar no paraíso, no meio de tudo isso. Bom, e aí a gente se vai se despedindo, já vai ficando por aqui e se vê no próximo vídeo, né? Falando mais sobre matemática e sobre os seus conhecimentos. Um abraço a todos e fui!